Primeiramente, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a organização do TDC pelo evento espetacular que está acontecendo essa semana. Também agradecer a própria CIT pela organização, pelo espaço que foi concedido para pessoas incríveis que estão trazendo temas extremamente relevantes aí para a comunidade durante o dia de hoje. Me apresentando, então, eu sou o Jefferson, estou na CIT desde 2012, trabalhei já em diferentes papéis dentro da CIT, como desenvolvedor Java, Scrum Master, e hoje eu estou no papel de gerente sênior. Gerente sênior é basicamente a gente conduz times de criação de produtos digitais para os nossos clientes, tá? Eu sou formado em ciências da computação, com duas especializações, uma em engenharia de software e uma em gestão de projeto. Também trabalhei em diferentes empresas e papéis antes de entrar aqui na CIT. O tópico de hoje é um tópico que eu sou apaixonado, que é a parte de criação de produtos digitais, de gestão de produto. Também um outro tópico que eu gosto muito de falar é sobre criação de times de alta performance. Então, esse é um outro tema que eu sempre enfatizo muito, que as pessoas são nosso bem mais precioso na criação dos produtos digitais. E nessa minha trajetória, durante a minha carreira, acabei tirando duas certificações aí, uma Java e uma PMP. Hoje, como eu estou abrindo o evento aqui, a sala da CIT, eu só vou fazer uma breve introdução. Então, somos uma empresa global com escritórios espalhados ao redor do mundo. Somos mais de 3.000 CI&Tiers. Temos bastante orgulho de dizer que somos, pelo 14º ano consecutivo, Great Place to Work, uma taxa de retenção incrível e altas parcerias com empresas de tecnologia que ajudam a impulsionar a transformação digital dos nossos clientes. E vamos lá falar sobre o tema de hoje, sobre criação de produtos de sucesso, sendo um parceiro na transformação digital, certo? Primeiramente, a gente precisa falar sobre a transformação digital, né? O tema de transformação digital ele foi muito discutido, muito falado nos eventos nos últimos anos. Vários eventos, inclusive o próprio TDC, trouxe até trilhas específicas falando sobre transformação digital, sobre empresas, sobre cases, e era um tema bastante recorrente na nossa comunidade. Hoje a gente vê que acabou acontecendo que a pandemia acelerou muito a transformação digital dentro das empresas, então a gente está observando o surgimento de novas startups, o surgimento de novos serviços digitais e também o surgimento de novos usuários, né? Novas pessoas que não eram adeptas a serviços digitais e acabaram, devido à pandemia, utilizar serviços digitais nesse momento que a gente está passando. E acabou sendo interessante porque as empresas acabaram destravando projetos e serviços que elas estavam se planejando, certo? Eu não poderia deixar de esquecer sobre as startups, certo? Como as startups elas têm sido referências para as empresas nas transformações digitais. Acho que grandes exemplos que a gente vê do Vale do Silício, essas startups que surgiram lá, trazendo novos frameworks, novas maneiras de conduzir os nossos times, novas maneiras de fazerem design. Um exemplo que eu sempre trago na parte de formação de time, alguns anos atrás, se vocês tiverem curiosidade, procurem sobre o exemplo de formação do time do Spotify, quebrando o paradigma de time de desenvolvimento, time de teste, time de design e trazendo a ideia de value stream, entregando realmente valor na ponta. E aí a gente entra na parte de criação de produtos digitais, né? Poxa, por onde que a gente vai? Que caminho que a gente vai? Tenho que destacar 3 grandes grupos de empresas aqui.
As empresas que nasceram totalmente digitais, a gente pode trazer como exemplo as Big Techs, Facebook, Google, Spotify, Amazon. Acho que tem ótimos exemplos de Big Techs brasileiras, como Nubank, Hotmart, Max Milhas, que são empresas que, notem, eles nasceram totalmente digitais. Um segundo grupo de empresa, que eram empresas, querendo ou não, tradicionais, empresas de varejo, empresas de bancos, que elas encontraram o seu caminho da transformação digital. O exemplo dos bancos, né? Os bancos antigamente emprestavam dinheiro, guardavam o seu dinheiro, e hoje, na verdade, eles acabam sendo empresas de tecnologia fornecendo serviços digitais financeiros. Um outro exemplo de bastante sucesso é da própria Magazine Luiza, que hoje é um case que todo mundo conhece. Tem uma frase do Fred Trajano que ele diz muito que o Magazine Luiza não é mais uma empresa de varejo, mas sim uma empresa de tecnologia com pontos de vendas físico. Então, notem, essas empresas que eram empresas tradicionais, empresas de anos de mercado, conseguiram encontrar o seu caminho da transformação digital. E a gente tem um terceiro grupo de empresas, que é o que eu gostaria de destacar, que é o que a gente apoia bastante clientes dentro da CIT, que são empresas que estão nesse terceiro grupo, por exemplo. Que são empresas que estão tentando encontrar a sua maneira de desenvolver os seus produtos digitais, e a gente tenta apoiá-los aí com as melhores ferramentas de desenvolvimento de produtos, tá? Avançando aqui de como que a gente consegue realmente desenvolver produtos digitais, eu trago aqui essa imagem que basicamente que eu gostaria de explicar aqui. Quando a gente vai falar com um cliente novo, a gente sempre discute com ele qual que é o impacto de negócio que a gente vai trazer na vida das pessoas e qual é o impacto de negócio que a gente vai trazer para eles, para a própria empresa. E também desmistificando um pouco que produto digital é só o aplicativo que a gente usa, o aplicativo que a gente vê as empresas lançando. Acho que até escuto, às vezes, de colegas dizendo que não estão trabalhando em time de produtos. Na verdade, assim, tudo é produto desde que siga a base de desenvolvimento de produto. Então, eu destaco que a gente tem produtos de dado, desde que a gente tenha como pilar a estratégia, o design e a engenharia. A gente tem produtos de plataforma e a gente também pode ter produtos digitais. A intersecção desses três pilares, estratégia, design e engenharia, a gente vai criar um produto de sucesso. Então, notem, se você, nos seus times, hoje, vocês não tratam como produto, tentem tratar como produto, porque realmente todos os projetos, ou na verdade todas as iniciativas digitais, elas deveriam tratar como produto. E aqui, indo um pouco mais a fundo sobre a criação de produtos de sucesso e como que a gente consegue impactar as empresas, a gente primeiro, nos primeiros momentos, quando a gente está discutindo com os nossos clientes, a gente fala muito sobre a estratégia. Onde que o cliente quer chegar com aquela iniciativa, ou o que o cliente quer chegar com aquela transformação digital. É muito importante essa primeira clareza dos objetivos de onde que o cliente quer chegar. Num segundo momento, é a estratégia de design. Por exemplo, como que você vai resolver o problema, quem são os seus, qual que é o cliente do nosso cliente, quais são os dados que nos ajudam a desenvolver, a resolver esse produto. E o último pilar aqui é a engenharia, né? Então, como que a gente consegue, com a engenharia adequada, desenvolver ou tirar aquele produto do papel. Indo um pouco mais a fundo em cada um dos tópicos, o primeiro ponto que gosto de destacar bastante, a parte de estratégia, né? Como que a gente consegue, junto com os nossos clientes, traçar uma estratégia clara sobre onde que a gente quer chegar. Um dos frameworks que eu trago como exemplo é o Lean Canvas. O Lean Canvas é um framework, sim,
que a gente consegue dar clareza onde que a gente quer chegar, com qual investimento, com qual com hipóteses de solução e como que a gente vai conseguir mudar os indicadores financeiros daquela empresa. O Lean Canvas também, ele na verdade ele é só uma base para a gente dar o primeiro passo da parte de alinhamento estratégico e dizer qual que é o true north daquela iniciativa de transformação digital. E ele consegue, dado essa iniciativa, a gente consegue desmembrar para a parte tática, né? Como que a gente vai quebrar o produto, quem são as nossas pessoas, como que a gente vai ter o relacionamento com as nossas com os nossos clientes. É importante destacar aqui também, na verdade eu trago um exemplo aqui, se vocês tiverem curiosidade, visitarem um site chamado designabetterbusiness.tools, que é um site que fornece bastante framework de design, que é bastante framework de design para estratégia, não só para estratégia, mas para outras iniciativas também, como, por exemplo, identificações de persona e etc. Indo no pilar de design, é muito importante entender qual que é o problema que a gente quer resolver. Acho que a gente não pode sair criando soluções antes da gente realmente entender qual que é o problema que a gente quer resolver. Notem, o design, ele precisa estar olhando para a estratégia e entendendo, a gente está resolvendo aquele problema e está conectado com a estratégia que a companhia nos disse. Às vezes pode ser que a gente encontre uma nova oportunidade que a gente precisa levar para os stakeholders para entender se a estratégia não precisa mudar e etc. Mas muito importante aqui nesse ponto do design é como que a gente consegue criar uma hipótese, entender qual que é o problema que a gente quer resolver, fazer o teste com um grupo, às vezes, muito pequeno de usuário. Notem, não estou destacando que a gente precisa fazer o lançamento de um aplicativo para inúmeras pessoas. Às vezes um protótipo de baixa fidelidade com um grupo de pessoas, um grupo de usuários, que realmente é o grupo de usuário-alvo, onde a gente consiga coletar feedback. A parte do feedback, eu não vou me aprofundar muito, que é até um tópico da próxima palestra nossos amigos aí do Gask e do Torres, mas essa parte de mensuração, ela é muito importante para a gente tomar uma decisão sobre se a gente avança com a solução ou se a gente não avança com a solução. Muitas vezes a gente pode tomar uma decisão se aquela solução que foi desenhada, se faz sentido a gente desenvolver ela baseado nos feedbacks que a gente teve ali num teste com um grupo de usuários muito pequenos. E é muito importante também trazer essa cultura de dados, né? Sempre um problema que a gente quer resolver, ele tem que ser baseado em dados, novamente trazendo essa cultura de dados para a tomada de decisão em que problemas que a gente quer resolver. E o último ponto aqui, baseado nos dados, a gente sempre aprender qual que é o próximo passo que a gente vai dar, né? A gente vai ter que pivotar o nosso produto, é algo diferente que a gente vai fazer. A gente precisa perseverar, na verdade, criar novos experimentos para tentar resolver esse mesmo problema. E é um ciclo contínuo, né? Ele acaba sendo um ciclo contínuo de entender o problema que a gente quer resolver o problema. Se a gente criar valor, a gente escala isso e entrega isso para os nossos clientes. Avançando um pouquinho aqui em mais um dos pilares, é a parte de engenharia. A parte de engenharia, ela é extremamente importante. Claro, todos os pilares aqui são importantes, mas o ponto da engenharia que a gente sempre discute bastante com os nossos clientes nós não precisamos do estado da arte da engenharia para, às vezes, fazer o lançamento de algum produto que a gente está buscando o market fit. Então, isso quer dizer, a gente pode, por exemplo, tomamos uma decisão que aquele design, que aquele problema que a gente vai resolver, ele
teve bons feedbacks nos nossos primeiros testes. A gente vai fazer um lançamento para um grupo restrito de usuário. Qual que é a melhor tecnologia que a gente consegue entregar ali para aqueles usuários? Então, assim, notem, num primeiro lançamento, a gente deixa muito claro que às vezes a gente precisa rever a arquitetura, rever a infraestrutura, justamente que a engenharia ela vai andar de acordo com a maturidade que o produto tem. O produto está com a maturidade, a gente está ainda buscando o nosso market fit, talvez a gente não precisa de uma super arquitetura. A gente está buscando um market fit, é algo que a gente já sabe que a gente precisa escalar, poxa, então vamos rever a nossa arquitetura. Falando um pouco mais sobre engenharia, também gosto de destacar que a gente precisa ter times integrados. A gente não pode ter um time de design, um time de engenharia e o time de engenharia receber o pedido pela porta e falar, desenvolve aí e entrega para mim em produção. Acho que é muito importante a gente ter essa integração entre os times, claro, recebendo as demandas de acordo com esse time de experimentação, mas ter um time conectado, né? Ter um time que está sempre integrado. Um time de engenharia onde a gente consiga ter as métricas, não somente de engenharia, mas métricas de negócio. Por exemplo, poxa, aquela hipótese, como que a gente vai fazer a medição dessa hipótese? E esses números, eles estarem integrados no dia a dia da equipe. Quanto que a gente está impactando o cliente, etc. E também métricas de engenharia, né? Como que está a nossa qualidade, como está a performance dos nossos serviços, dos nossos aplicativos. E a gente ter um ciclo contínuo de aprendizado, de entendimento quais foram os problemas e sempre entregar valor na ponta. Não estava lá nos pilares, mas acho que um grande desafio que a gente tem, que a gente discute bastante, é como que a gente consegue desenvolver uma cultura de produto, como a gente consegue desenvolver essa cultura de colaboração. Acho que todos aqueles pilares, eles acabam formatando o que a gente quer levar como cultura para dentro dos nossos clientes. Notem, a gente não quer chegar para o nosso cliente, passar uma receita de bolo e falar para ele que aquela receita de bolo é a receita de sucesso. Não, na verdade, a gente tenta levar as melhores práticas, como eu expliquei anteriormente, de estratégia, engenharia e design, e conseguir, junto com o nosso cliente, construir essa cultura. Então, notem, quando a gente consegue construir essa cultura baseada em propósito ele está muito linkado à estratégia, que foi o primeiro pilar que eu trouxe, onde a gente consegue criar um ambiente de colaboração, de time, entre todos os times, né? Business, engenharia, design, a gente tem esse ambiente colaborativo, e a gente tem um ambiente onde a gente tem esse aprendizado contínuo de acordo com os nossos erros, a gente consegue criar esses produtos de sucesso. Isso é bastante relevante para a gente conseguir justamente construir produtos que as pessoas vão utilizar, que as pessoas vão ter valor, que a gente vai conseguir impactar as vidas das pessoas. Outro ponto sobre essa cultura de produto é o tanto que eu vejo os times engajados, né? Não é somente um time de desenvolvimento que está desenvolvendo aquele aplicativo, não é só um time de desenvolvimento que está tirando uma ideia que o time de design fez. Na verdade, o time tem um propósito, o time como um todo tem um propósito, e todo mundo está em busca daquele propósito. Acho que esse é o principal sentimento que sempre a gente tenta emplacar junto com os nossos clientes, tá bom? Sim, acho que eu fui comentando e dando as dicas conforme eu fui explicando cada um dos pilares. Não existe uma maneira certa ou errada da gente desenvolver produtos de sucesso. Acho que existem boas práticas que elas estão no mercado.
Nós aqui na CIT, a gente tenta levar essas melhores práticas junto para os nossos clientes e, na verdade, não entrar em conflito, mas, na verdade, a gente encontrar o balanço perfeito, onde a gente consiga levar essa maturidade de criação de produtos digitais e, aos poucos, transformando os nossos clientes e ajudando os nossos clientes a entregar valor para os clientes dos nossos clientes. Para encerrar, pessoal, eu deixo aqui uma dica de algumas referências de 3 livros que são super essenciais para a transformação digital. Acho que o primeiro do Mark Kagan, que é o Inspired, ou em português, Inspirado, já tem uma versão desse livro em português, que ele trata muito sobre essa cultura de experimentação, de produto, de como que a gente consegue, às vezes, com pouco investimento, entender se aquela ideia, se aquela hipótese a gente vai conseguir agregar valor. Parte de sprint, muitos aqui devem conhecer a parte do design sprint, então esse livro do sprint ele é muito bom, que a gente consegue deixar muito tácito uma ideia, uma hipótese antes da gente ir para o mercado. E esse livro também do Eric Ries, do Startup Way, o Jeito Startup, que ele também fala bastante sobre a cultura de experimentação, cultura de empreendedorismo dentro das grandes empresas, porque a transformação digital também, vamos destacar, né, que ele não acontece do dia para a noite, acho que acontece com as iniciativas precisam estarem conectados em estratégias. Então, eu encerro aqui agradecendo novamente ao evento, à CIT pelo espaço concedido. Galera, tem os meus contatos aqui. Novamente, muito obrigado.